Graça e paz, meus irmãos. A palavra de hoje é alicerce. Vamos dar um Google para saber o significado? Alicerce, definição. Alicerce, maciço de alvenaria, abaixo da superfície, sobre o qual se assentam as estruturas externas de uma construção, base, fundação. Ficou claro para você? Para mim não ficou não. Vamos chamar os universitários? O alicerce é a parte que dá segurança a toda a construção. Ela tem uma parte que fica escondida, que está abaixo da terra. Ela pode ser, por exemplo, o alicerce de uma casa ela pode ser feito a partir de uma estaca batida, pode ser feito a partir de uma esteira de aço com concreto chamada radier, pode ser, a base das colunas pode ser uma sapata, enfim. O alicerce é a parte estrutural da casa. É o que possibilita você pôr um peso, colocar um telhado, outros pavimentos sobre essa construção. Então a parte estrutural, a parte firme de uma casa, ela é toda calculada sobre o alicerce. E esse alicerce ele é calculado de acordo com o que você vai construir. Se você quer construir vários pavimentos, se você quer construir um vão livre muito grande, e aí você vai escolher a técnica adequada para atender a cada necessidade. Em Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é como o tolo, como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Eu acredito, meus irmãos, que nesse período, toda a nossa vida, mas a gente está falando desse período de pandemia, de isolamento, de distanciamento, de quarentena. Eu acredito que a gente está tendo o nosso alicerce provado nesse tempo. E a gente vai poder observar o quão firme é. O Fabrício pôde explicar de uma maneira mais didática o que é o alicerce e o quão preparado esse alicerce ele precisa estar dependendo daquilo que nós vamos construir. E como a sua casa tem se portado diante das adversidades. Quando a gente fala de casa, nós estamos falando de nós mesmos, como a gente tem se portado diante das adversidades. Essa palavra, querido, não é uma palavra de desânimo, muito pelo contrário, é uma palavra de ânimo. Nós vamos observar essa adversidade, o quão em ruínas está a nossa casa, para que a gente possa fazer alguma coisa por elas. E você pode estar se perguntando, tá, Roberta, mas que ruínas são essas? Então a gente vai exemplificar. O que a gente pode considerar como uma casa em ruína? Se o seu relacionamento com os familiares não está bom, se a sua vida profissional não anda bem, se as suas emoções estão tão fora do lugar que você não está conseguindo dar conta dela. E quando eu falo não dar conta, querido, é que todo mundo tem um dia mau. E nesse dia mal, a gente precisa inclusive chorar, nós precisamos desabafar. Mas esse dia mal não pode ser uma constância na nossa vida. Um outro ponto de ruína, se a gente se afastou do Senhor nesse período, ou se nós estamos com a nossa fé enfraquecida. São coisas que nós precisamos observar. Porque aqui a gente pode observar se a nossa saúde foi acometida. Então a gente pode observar se essas interferências das circunstâncias, o que elas estão fazendo com a nossa casa. Eu não sei se eu compartilhei, mas eu acho que eu compartilhei em um outro vídeo que há um tempo atrás eu não tinha radaça, mas eu estava orando pela minha família e eu via o Fabrício, uma nossa filha e um menino, que seria uma menina mais velha e um menino, nós não tínhamos a radaça ainda, nós estávamos abraçados e vinha um vento, uma tempestade tão forte, mas ela vinha tão forte que nós estávamos assim abraçados e quando eu olhava para baixo,
eu não via os nossos pés, os pés de nós 4, né? Eu não via, eu só via uma rocha, eu via os nossos pés cimentados nessa rocha, né? E o Senhor, assim, isso me anima, me traz um ânimo até hoje, porque na época nós não tínhamos a nossa filha, nós ainda não temos o nosso segundo filho, mas eu sei que não importa a tempestade que virá e que já veio, se os nossos pés estão firmados na rocha, que é Cristo Jesus, se aquilo que nós estamos aprendendo da palavra, que nós estamos ouvindo dos pastores, sendo ensinados, né, nas escolas bíblicas dominicais, por exemplo, elas vão trazer, se nós vamos ouvir, nós vamos praticar, e isso vai cada vez mais alicerçar os nossos pés sobre a rocha. Então esses são alguns exemplos de uma casa em ruína, ou seja, um desequilíbrio, querido. Sabe por quê? Porque nós que estamos aqui gravando não somos diferentes de vocês. Nós também estamos passando por um período que é difícil, né? Eu costumo até dizer, quando a pessoa me pergunta como é que eu tô, eu costumo dizer, olha, não tá fácil, mas também não tá difícil, porque eu sinto o Senhor realmente cuidando de tudo. Não está difícil, por exemplo, né? Tem toda a questão financeira, nós vivemos de oferta, né? E nós somos sustentados pela igreja, e nossas ofertas caíram consideravelmente. E ontem eu estava falando com a minha mãe, hoje de manhã também, eu falei, mãe, eu nunca vi a minha geladeira tão cheia, eu nunca recebi tanta fruta, leite chegando na minha casa, carne chegando na minha casa, nem quando a gente estava trabalhando. A gente nunca pôde pagar as nossas contas tão adiantado como nós estamos pagando nesse período. E isso, querido, é a provisão do Senhor, é o cuidado do Senhor. Por quê? Porque independente das circunstâncias, os nossos pés, os nossos olhos estão em Cristo Jesus. Nós ouvimos uma palavra essa semana do pastor Juscelio, que ele disse que aquele que olha para o pão, ou seja, aquele que olha para a necessidade, ele está olhando para aquilo que lhe falta, lhes falta. Mas aquele que olha para a nuvem, aquele que olha para o céu, olha para aquele que vai, da onde vai vir o socorro verdadeiro. Então não olhe para a necessidade, olhe para o Senhor, porque é do Senhor que vai vir todo o suprimento para as tuas necessidades, né? E por incrível que pareça, a parte financeira não é aquilo que mais me abala. O que mais me abala é eu estar fora da minha casa, né? Porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, né? A nossa casa temporária é em São Paulo, e a gente teve toda essa mudança. Então as circunstâncias para nós também não são favoráveis, mas a gente tem uma certeza: a gente alicerçou e tem buscado alicerçar a nossa casa sobre a rocha. E eu gosto sempre de compartilhar essas nossas experiências, justamente para te dar ânimo, para que você saiba que o Senhor, Ele te ama e Ele quer cuidar de cada uma dessas suas necessidades. Porque eu sei que você tem, assim como eu tenho, independente da área que seja, né? Ela está chegando, mas a gente precisa saber lidar com ela. E nesse período onde a gente pode observar essas características, constatar que o negócio não tá bom, que é a grande oportunidade, meu irmão. E eu te pergunto, o que você vê quando você olha uma casa em ruínas? Né? Quando você olha para você, né, e você tá vendo que tá tudo fora do lugar, né, que todas ou boa parte disso que a gente comentou aqui e outras coisas que eu não faço a menor ideia, né, tá acontecendo na tua vida, e você tá vendo a casa destruída, em ruínas. Você pode falar para mim assim, Roberta, eu vejo que acabou, eu não tenho esperança, eu não vejo nada, eu só vejo ruína, eu não vejo chance, eu quero virar as costas e ir embora. Sabe, queridos, o que a palavra de Deus promove dentro de nós, né, e o que Paulo traz na palavra do Senhor para nós é uma mudança de mentalidade. Ele quer mudar a nossa mentalidade. Quando a gente vê uma ruína, não é porque a gente está vendo que acabou, mas é uma oportunidade que o Senhor está gerando de recomeçar. Você está vendo a sua casa em ruína? Eu quero te dizer que a hora é agora de você recomeçar, a reconstruir a sua casa. E eu já ouvi muitas pessoas falarem, e eu creio que é uma verdade, que a gente já teve essas duas oportunidades de construir uma casa do nada e reformar uma casa. E é muito melhor a gente construir uma casa do nada do que a gente ter que reformar ela. Então, se você está vendo tudo no chão, é a oportunidade que o Senhor está te dando de você reconstruir a sua casa baseada nos princípios
do Senhor, a recomeçar do zero e poder botar todas essas coisas no lugar. A gente vai receber a orientação agora do Senhor, a orientação bíblica, a orientação pelas pregações, pelas lives. A gente vai receber essas orientações, nós vamos ouvir, praticar, e assim a nossa casa vai estar sendo alicerçada sobre uma rocha firme. E a gente tem tido muitas oportunidades de ouvir mesmo. O pastor Mauro, toda manhã, ele libera agora, muitas vezes à noite mesmo, às vezes meia-noite, ele está mandando o áudio já para o dia seguinte, para a gente acordar e a primeira palavra ser a palavra do Senhor, entrar no nosso coração. Instruções vindas de Deus, da boca de um homem de Deus, que nós honramos, respeitamos. Ele tem sido canal todas as manhãs para que a gente ouça a palavra do Senhor, pratique a palavra do Senhor e cada vez mais a gente possa ver os nossos pés alicerçados sobre a rocha. Então, eu acredito que essa é uma grande oportunidade para você ver, para nós vermos as nossas casas sendo erguidas, sendo levantadas, reconstruídas pelos princípios do Senhor através da sua palavra, e que a gente possa colocar tudo em prática, para a gente ver que de uma ruína, diante de tão grande impossibilidade, o Senhor, Ele transformou de tal maneira que será tudo levantado e edificado para a glória do nome dEle. Queridos, aproveite esse tempo, se derrame na palavra, se enche da palavra, aproveite as oportunidades que tantos pastores têm nos dado, de receber na nossa própria igreja, lives, cursos, de você receber a palavra do Senhor e ter a sua casa fortalecida. Porque, como a palavra do Senhor diz, e eu vou ler mais uma vez, quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem aquela casa, ela não cairá. E eu vou colocar um acréscimo: quando vier as pestes, o coronavírus, quando vier a crise política, quando vier a crise econômica, quando vier a crise na saúde, essa casa não cairá, pois foi construída sobre uma rocha firme. A rocha é o Senhor Jesus, e que você possa ser alicerçado nele, para glória e honra no nome de Deus Pai. Deus abençoe sua vida, meus irmãos.